Sem reajuste salarial e com 13º salário atrasado, trabalhadores do SAMU poderão entrar em greve. Medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro destina 20 bilhões de reais para a compra de vacina contra a Covid. Governador Carlos Moisés fala sobre grave situação no Alto Vale do Itajaí. Região foi atingida por forte temporal que ocasionou mortes e destruição. Fim dos trabalhos em 2020 na Alesc. Presidente Júlio Garcia avaliou os trabalhos da Casa Legislativa em um ano conturbado. Aumentam casos de abandonos de animais. Situação está preocupando quem luta pela causa. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Os trabalhadores do SAMU poderão entrar em greve. Isso porque os profissionais estão sem reajuste salarial e com o 13º salário atrasado. Hoje, no Parque das Nações Cincinato Naspolini, uma assembleia com os trabalhadores que atuam pelo SAMU de Criciúma foi realizada. Fui pessoalmente ao local buscar mais informações. Muito bem, para falar sobre o assunto, de novo, 3, 2, 1. Muito bem, para falar sobre este assunto, o representante dos trabalhadores da área da saúde de Criciúma e região, Kleber Cândido. Kleber, os trabalhadores do SAMU fazendo quais reivindicações e como é que você analisa a atual situação dos trabalhadores? Olá, então, Bebel, a gente está com um problema no SAMU já há algum tempo, né? Entre eles, sem reajuste salarial aí há mais de 3 anos, sem férias dos trabalhadores há mais de 3 anos, e agora com o problema de não pagamento de 13º e sem previsão para pagamento. Então há um descontentamento, uma indignação muito grande por parte dos trabalhadores por essa motivação, né? Além de que a gente recebe várias reclamações, né? Nas condições de trabalho, ambulâncias baixadas, estragadas, né? Sem ser arrumadas porque não há crédito, falta de insumos básicos para dar o atendimento, né? Então a gente recebeu várias denúncias nesse sentido também. Então isso, o atraso dessa terceira foi a gota d'água que a gente pode dizer, né? De tudo que vem acontecendo. Certo. Qual o posicionamento da empresa? Há um canal de diálogo ou vocês têm dificuldades em acessar os diretores da organização que acaba administrando o SAMU? Então, a gente vem conversando com o Glauber, que é o diretor jurídico da empresa, né? Que alega déficit no contrato e que por isso não consegue reajustar salário e que também não conseguiu pagar o 13º e tal, mas que nos intriga que renovaram o contrato com o SAMU, né, por o Estado por mais um ano, nos mesmos moldes, e também fizeram um contrato agora com atendimento aéreo, né? Então isso nos deixa assim, realmente o contrato é deficitário, né? Então é um complicador. Então a gente quer chamar a atenção, né, da população para o que está acontecendo. Os trabalhadores realmente estão resistindo a uma paralisação pelo atual momento, né? Eles sabem de que nesse momento seria complicado, mas talvez não dê para aguentar. Dizer também que esse ato de hoje é um ato sincronizado em todo o estado, né? Porque a OZZ administra o SAMU de todo o estado, ou seja, a parte principal do SAMU é administrada pela OZZ, que são as regulações e são as unidades de suporte avançado, né? Que são as unidades UTI que a gente chama. Então há uma preocupação. Claro que a decisão daqui ela não é sozinha, né? Então se a decisão por greve sair daqui vai depender das decisões do restante do estado para que a gente possa fazer sincronizado isso também. Se aqui vencer e a maioria do restante do estado achar que não, a greve não vai acontecer, mas agora se a maioria do estado achar que deve ter greve, ela poderá acontecer semana que vem. Pela sua experiência, existe a possibilidade da paralisação? Há uma resistência dos trabalhadores por causa da atual conjuntura, do atual momento que eles estão preocupados em parar o serviço, né? Nessa época, com toda a situação que a gente está tendo aí vivendo de pandemia. Mas uma questão de ética dos trabalhadores. Uma questão de ética de trabalhador mesmo. Uma questão de ética que estão respeitando a população, o respeito que não é dado a eles por parte do Estado e nem da OZZ. Certo.
É uma situação que vocês já vêm denunciando há um bom tempo, né? Acaba chateando de uma certa forma a área da saúde sendo tratada com tamanho desdém, trabalhadores sem receber 13º, enfim, há uma desmotivação. Você enxerga isso no quadro de funcionários? Com certeza, né? A gente já tem ações judiciais, né, discutindo isso. A gente denuncia para o Estado, né, o que está acontecendo, mas não recebe retorno. Inclusive o sindicato, no começo do ano passado, impugnou uma contratualização, né, por saber que o tipo de contrato está sendo feito não dava garantia para trabalhadores, né? Então eles fazem contrato onde não garante o mínimo para o trabalhador, aquele que vai estar na ponta fazendo o serviço acontecer. Tá bom, boa sorte nas reivindicações e a TV Primavera está sempre à disposição. Eu que agradeço, Bebel, muito obrigado. Tá bom, Kleber Cândido, representante dos trabalhadores da área da saúde. Desta vez a bronca é com os trabalhadores do SAMU. E claro que a gente vai acompanhar de perto toda essa história. Voltamos ao estúdio. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória com 20 bilhões de reais para o plano de vacinação contra a Covid-19. Os recursos devem ser usados para a compra de doses de vacina e insumos, além de financiar também a logística de toda a campanha da vacinação. Antes, o governo já havia destinado uma verba para a compra de imunizantes da Oxford e ingressou com um pedido para se juntar ao consórcio global da vacina. A medida provisória que libera os recursos foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a MP. Assinei agora há pouco uma medida provisória, trabalhada por muitos aqui, em especial pelo Paulo Guedes, destinando um crédito de 20 bilhões de reais para a compra de vacina. E já acertado, obviamente, com a saúde, porque aqui todos os ministérios, todos os ministros se falam. Tão logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todos no Brasil, de forma gratuita e voluntária. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República explicou que o recurso vai servir para comprar vacinas, seringas, agulhas e todo o material que deve ser utilizado na campanha nacional de vacinação. Disse ainda que os 20 bilhões de reais não são destinados a nenhuma vacina específica, mas coloca o Brasil numa condição em que pode adquirir a primeira vacina aprovada pela Anvisa. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal continuou o julgamento das ações que tratam da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e da obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos, de acordo com o calendário de vacinação. O ministro relator já se manifestou e votou pela obrigatoriedade da vacinação, desde que não haja adoção de medidas invasivas contra o cidadão, mas sim outras medidas restritivas aos que optarem por não se vacinar. Medidas alternativas tendem a limitar outros direitos individuais relacionados, por exemplo, à liberdade de ir e vir ou de reunião, dentre outros, que têm o potencial de gerar efeitos negativos para as atividades públicas e privadas, afetando em especial a economia. O voto foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que também entendeu pela obrigatoriedade da vacinação de crianças, seguindo o calendário de imunização. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações. 2. Tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei. Ou 3. Seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Ao longo da tarde, os demais ministros apresentaram seus votos. Já no Senado,
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, respondeu questões de senadores em uma sessão temática sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Todos nós devemos comprar, que o Ministério, o SUS, deve adquirir e está apto a comprar todas as vacinas que estiverem disponíveis e que a gente possa ter acesso para vacinar a população, inclusive a da Coronavac, de forma muito clara, colocada. Na Câmara, os deputados começaram a discutir no plenário a medida provisória que garante a participação do Brasil na aliança global coordenada pela Organização Mundial da Saúde para garantir o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 e gerou polêmica a possibilidade de que no texto conste a obrigação de quem tomar a vacina assine um termo de responsabilidade. O relator já me garantiu que não vai incluir isso na medida provisória, né? E que essa polêmica e esse retrocesso seja incluído por uma emenda apresentada pelo governo, não pelo partido próximo à presidência da Câmara. A Anvisa está analisando os dados preliminares da fase 3, entregues pela farmacêutica Pfizer. Segundo informou a agência em nota, os documentos ainda não são os dados completos para a avaliação da segurança e eficácia da vacina. A Anvisa esclareceu também que até agora nenhum laboratório apresentou pedido de registro da vacina, seja para uso emergencial ou definitivo. A seguir, o governador Carlos Moisés fala sobre a grave situação no Alto Vale do Itajaí. A região foi atingida por um forte temporal que ocasionou mortes e também destruição. Moradores do Alto Vale do Itajaí continuam contabilizando mortes e prejuízos ocasionados pelo forte temporal que atingiu a região na madrugada de quinta-feira. O governador Carlos Moisés confirmou que o estado concentrará suas forças para a busca de pessoas que continuam desaparecidas. O número de mortes confirmadas por conta da enxurrada que atingiu o Alto Vale do Itajaí durante a madrugada da última quinta-feira subiu para 12. São 9 mortes em Presidente Getúlio, a cidade mais atingida, 2 em Rio do Sul e 1 em Ibirama, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Santa Catarina. Há informação também de pessoas desaparecidas. Equipes da Defesa Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atuam desde a madrugada de quinta-feira no resgate e levantamento de perdas. Desde o início do dia, o governador Carlos Moisés participou de reuniões com os chefes do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil Estadual para coordenar o auxílio às vítimas. Durante a manhã de quinta-feira, no ato de inauguração do Centro de Inovação de Blumenau, o governador afirmou que a Defesa Civil Nacional também está acompanhando a situação no estado e colocou a sua estrutura à disposição catarinense. Por conta do mau tempo, o governador não conseguiu se deslocar para o Alto Vale. Em vídeo gravado durante a tarde de quinta-feira em Blumenau, Carlos Moisés informou que o Grupo de Ações Coordenadas se instalará por cerca de uma semana na cidade de Rio do Sul, sob o comando do chefe da Defesa Civil, Coronel Aldo Neto. O governador também ligou para os prefeitos das cidades atingidas para colocar a estrutura catarinense à disposição. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ligou para o governador para manifestar pesar pelas vítimas e informou que o secretário nacional de Defesa Civil virá a Santa Catarina para acompanhar de perto a situação. Estamos saindo aqui de Blumenau, da inauguração do Centro de Inovação de Blumenau, e o nosso plano era deslocamento aéreo para Presidente Getúlio, para Ibirama e também sobrevoar Rio do Sul, para entender melhor o que aconteceu nessas regiões e nessas cidades. Fiz contato cedo com todos os prefeitos, também desloquei a Defesa Civil do Estado, juntamente com a Força Tarefa do Corpo de Bombeiros, o grupamento aéreo também, deslocando para a região. Aqui nós não tivemos êxito na decolagem para sair de Blumenau, o tempo realmente fechou e não há condições de sobrevoo em toda a região. Desta forma, determinei que de forma presencial estivesse lá o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, junto com toda a sua equipe, para prestar toda a assistência necessária
às pessoas envolvidas, aos municípios envolvidos nesse desastre que infelizmente aconteceu aqui em Santa Catarina. Nós também recebemos uma ligação de apoio do presidente da República, do ministro do Desenvolvimento Regional e também recebemos a informação de que, por determinação do presidente e do ministro, o secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Lucas, está chegando agora à tarde em Santa Catarina para nos apoiar nessas ações, bem como o governo federal colocou à disposição recursos financeiros e toda a ação necessária para a gente recuperar as áreas atingidas e atender e assistir as pessoas. Toda a mobilização de assistência humanitária do governo do estado já está sendo envolvida. Conversei há pouco com o Coronel Neto, chefe da Defesa Civil Estadual, que também montará um centro de operações do CIGERD na cidade de Rio do Sul, que deve ficar por cerca de uma semana, considerando a previsão de chuvas ainda, de mais chuva para a região atingida. Então o governo do estado segue firme. Felizmente gostaria de estar nesse momento agora na região, levo minha solidariedade a todos que foram atingidos. A gente não consegue chegar nesse momento agora lá, mas o governo estará presente sim, através de seus representantes, das estruturas das polícias, do Instituto Geral de Perícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e todos os órgãos do Estado, a Celesc para recuperar as áreas atingidas. Nós tivemos também perda de continuidade de fornecimento de energia elétrica, Casan. Todos os órgãos do Estado que precisarem atuar na região estarão à disposição e o governo não se furtará de prestar assistência aos municípios atingidos. Ontem foi o encerramento das atividades de 2020 na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O presidente da Alesc, o deputado Júlio Garcia, conversou com a imprensa e avaliou o conturbado ano no parlamento catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, reuniu a imprensa no Palácio Barriga Verde na manhã desta quinta-feira, dia 17 de dezembro, para fazer uma avaliação do ano no parlamento catarinense. Os órgãos de comunicação também puderam participar de forma virtual. O presidente abriu o pronunciamento, lembrando das vítimas da enxurrada que atingiu o estado na madrugada, principalmente o Vale do Itajaí. Hoje começamos com uma notícia muito triste e queremos aproveitar na abertura dessa entrevista, desse balanço, para enviar as nossas condolências àqueles que perderam a vida, as famílias, no Alto Vale do Itajaí, a catástrofe acontecida no Alto Vale do Itajaí. Não temos nem ainda o número exato de mortes, tem desaparecidos, enfim. Quero aqui aproveitar para, em nome do Poder Legislativo, expressar a nossa solidariedade. Júlio Garcia deixa a presidência em fevereiro de 2021, depois de 2 anos à frente do parlamento. Durante a entrevista, o deputado lembrou que 2020 foi um ano atípico por conta da pandemia de Covid-19, inaugurando um novo modelo de atuação da Assembleia Legislativa. No dia 20 de março, nós tivemos um dia histórico quando realizamos a nossa primeira sessão virtual. E o balanço de 20 de março até aqui é que as sessões virtuais se transformaram numa ferramenta que, na minha opinião, veio para ficar. Tanto que as mantive até a última sessão do ano, que foi no dia de ontem, e certamente, a depender da decisão do próximo presidente, essas sessões continuarão sendo mistas pela facilidade, pela produtividade. Tenho acompanhado também as sessões da Câmara Federal e os deputados se mantêm nos estados na medida em que necessitam, vão a Brasília só quando necessário. Isso, além da praticidade, ainda traz economia para o poder público. O presidente destacou o protagonismo do Poder Legislativo estadual no enfrentamento da crise. Logo no início da pandemia, nós editamos o decreto de calamidade, que foi prorrogado no dia de ontem por iniciativa da mesa diretora e aprovado por unanimidade, tanto no primeiro momento quanto na renovação, pelo plenário. Autorizamos o governo a realizar empréstimo com o BIRD. Foram diversos projetos para auxiliar o governo a combater a crise, projetos de proteção ao cidadão, às empresas, medidas de economia interna. E não nos faltou também a colaboração, mesmo nos momentos de crise, não nos faltou
a colaboração com o governo do Estado. Os recursos economizados foram destinados ao governo do Estado. Nós doamos durante o ano para o governo do Estado cerca de 60 milhões. E hoje autorizei a diretoria financeira para repassar, nesta data, mais 113 milhões para o governo do Estado, fruto das economias realizadas pela Assembleia Legislativa, através da Direção-Geral, da Diretoria Administrativa e de todos os colaboradores. Foi um esforço bastante grande no sentido de que, aproveitando a pandemia, nós pudéssemos fazer adequações contratuais, enfim, tomar uma série de providências que acabaram por se transformar numa economia substanciosa. Talvez tenha sido a maior doação da Assembleia Legislativa para o governo do Estado. O presidente também destacou a atuação política do parlamento durante os 2 anos da gestão dele. Tanto em 2019 quanto em 2020, a Assembleia protagonizou todos os debates e todas as iniciativas necessárias para o enfrentamento das situações que nos apareceram. Em 2019 foram os incentivos fiscais, a falta de compreensão do governo em relação ao setor produtivo, o que no primeiro momento foi um embate, e posteriormente se tornou um debate e a partir daí a solução conjunta da Assembleia e do Governo do Estado. E em 2020 nós tivemos a pandemia, como já disse, que a Assembleia também aprovou diversas matérias, em todas as áreas, tanto na área de financiamento, crédito a juros zero, proibição do corte de energia e água, transformando determinadas atividades em atividades essenciais. A última foi a inclusão da área educacional como área essencial, o que vai permitir ao governo, e o governo já sancionou o projeto, vai permitir ao governo que gerencie a reabertura das aulas presenciais no ano de 2021. A seguir, aumentam casos de abandonos de animais. A situação está preocupando quem luta pela causa. Nós estamos no Dezembro Verde, mês de conscientização contra o abandono de animais. A escolha desse período é oportuna, já que muitas pessoas viajam nesta época e acabam deixando os cães e gatos sem os cuidados mínimos ou até mesmo abandonados. E essa preocupação está ainda maior este ano, já que os casos aumentaram durante a pandemia. A simpatia do vira-lata caramelo permanece, mas a saúde já não é mais a mesma. Este cão foi resgatado em Dourados, sozinho em uma casa em condições precárias. Se o dono não aparecer dentro do prazo determinado em lei, o animal será colocado para adoção. A história poderia ser de apenas um cão, mas infelizmente se repete em vários dos casos que chegam ao CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. Após a apreensão do animal, após a chegada junto aqui ao Centro de Controle de Zoonoses, esse dono, esse proprietário, ele tem 5 dias para fazer o resgate, para vir ao Centro de Controle de Zoonoses, fazer a justificativa e, conforme a lei, você pode dar advertência ou também dar uma multa a esse proprietário por abandono ou por algum tipo de maus tratos. Ele fica aqui para que seja doado, entregue a uma população que dê amor, carinho, afeto a esse cãozinho ou gatinho.
No ano passado, o CCZ recebia, em média, entre 10 e 20 denúncias de abandono ou maus tratos por dia em Dourados. Este ano, após a pandemia, aumentou. Está entre 20 e 30 queixas diárias. A preocupação a partir deste mês de dezembro é de que os casos aumentem ainda mais, já que muita gente viaja e deixa os animais em casa, nem sempre com os cuidados necessários. Infelizmente, com a pandemia, logo no início do ano, aumentaram a demanda de nós irmos ao encontro desses animais, via denúncia ou outro tipo de atendimento. O CCZ teve que resgatar muitos animais que estavam em locais insalubres, sujos, com grande quantidade de fezes, folhas caídas. Houve um grande aumento. E agora, a tendência, infelizmente, também no final do ano, é que as pessoas acabam viajando, talvez combina com um amigo, um familiar, um parente, que essa pessoa vá lá constantemente, e a pessoa que não tem esse hábito de ter o animal, de ter o cuidado, acaba não indo com frequência, que configura abandono e, conforme a denúncia, a gente acaba aprendendo esse animal. Ela orienta as pessoas que vão viajar para que procurem locais especializados ou pessoas de muita confiança para deixar os animais, sempre com orientação profissional, para que a saúde dos pets esteja garantida enquanto o tutor está fora da cidade. Você também pode deixá-lo na sua casa, desde que essa pessoa que você deixou para se responsabilizar, ele constantemente faça a higienização do local, dê alimento, garanta a saúde desse animal. Não basta só falar, vou deixar lá, aí começa a ter fezes, começa a ter sujeira, o animal começa a ficar estressado. Infelizmente, nesses casos, não há uma outra conduta, conforme determina a lei municipal, do que a gente ir lá fazer esse resgate e talvez, caso ele não procura, ele vá para a doação. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira. Após reunião com o ministro da Saúde, governador Carlos Moisés garante vacina contra a Covid-19 para o início de 2021. O Plano Nacional de Imunização, o planejamento que nós temos para a Covid-19 especificamente, ele apresentará ao Brasil na próxima semana. Eles estão com isso praticamente pronto, está pronto. E ele apresentará isso na próxima semana. Próspera vence fora de casa e garante acesso à Série A do Campeonato Catarinense de Futebol. Uma gratificação muito grande, sim. O empenho, principalmente dos atletas, né? Eles estão de parabéns. A gente orienta eles, mas eles que são a peça fundamental. Eu acho que a comissão técnica nossa é muito boa, mas nós temos 30%, eles têm 70%. Terça-feira. Casan inaugura sistema de tratamento de esgoto em Lauro Miller. Um sistema mais prático, mais compacto, mais rápido de tratamento, com alta tecnologia e que coloca na natureza uma água tratada, límpida e também despoluída, ou seja, eliminando essas bactérias, micro-organismos, qualquer material infectante que pudesse ter na água. Tradicional empresa da região, Arroz Fumacense, inaugura museu que retrata 50 anos de história. Uns 50 anos da própria Fumacense, né? A Fumacense fez 50 anos esse ano, no mês de maio, e daí, pensando nisso, o que as famílias pensaram? O que a gente poderia criar para poder materializar esse momento, né? E daí veio essa ideia de vir um museu. Quarta-feira, governo de Criciúma cria fundo soberano e garante 20 milhões de reais para a compra de vacina contra a Covid-19. Se o governo federal não disponibilizar, o governo do município de Criciúma vai comprar e vai imunizar a população. Nós temos um recurso, a gente denominou aqui um fundo soberano, nós temos aí 10 milhões guardados, se for preciso, quando temos mais 10, temos 20 milhões separados para imunizar a população. Secretário de Estado da Educação anuncia volta às aulas presenciais em 2021. No caso de uma escola que precisará, para dar conta desse distanciamento entre os estudantes, dividir a turma em 2 grupos, é isso mesmo. Então, o primeiro grupo vem em uma semana, participa das atividades na sala de aula,
e o outro grupo, nesse período, fica participando das atividades não presenciais. Quinta-feira, em Criciúma, telefone 156 abre canal para orientações a quem tem dúvidas sobre o coronavírus. O projeto 156 facilita a comunicação das pessoas que muitas vezes não sabem onde procurar o atendimento ou tirar dúvidas com relação a sintomas que podem estar tendo. Portanto, o 156 ele está à disposição 24 horas por dia, sábados e domingos, para poder orientar a população. É um suporte a mais, né? No primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense da Série B, Próspera empata em 0-0 com o Hercílio Luz de Tubarão. Não, acho que não. Acho que o merecedor ia ser o Próspera, né? Pelo que mais jogou, pelas as oportunidades. O Hercílio, praticamente, o Roberto não trabalhou, né? Eu acho que nós jogamos mais, nós tivemos mais chances claras de gol. Mas é do futebol, acho que isso faz parte. E agora é descansar e buscar esse título lá na casa deles. E uma última informação, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, anunciou hoje nas suas redes sociais que após acordar sentindo alguns sintomas do coronavírus, acabou realizando um teste. E o prefeito de Criciúma testou positivo para coronavírus. Salvaro, nas redes sociais, ainda informou que está bem, assintomático e que continuará despachando de casa, em isolamento social. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, no finalzinho da manhã, com mais uma edição do Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.